Olá, pessoal! Começamos mais um episódio Conexões que Transformam aqui no YouTube. Eu, Giovana Fernandes, podcaster desse canal, trazendo para vocês hoje um formato diferente. Eu e meu amigo Rafael vamos aí nos alternar para trazer conteúdos para vocês da nossa expertise. Então, hoje nós vamos falar sobre comunicação no seu negócio. Para tudo, aproveita, segue o nosso canal no YouTube, tá? Clica aí gostei nesse vídeo para interagir com a gente, para incentivar. Segue o nosso canal no Instagram também, comenta, manda para os seus amigos. E nesse episódio, onde nós vamos falar de comunicação no seu negócio, sendo seu principal ativo, se você tem aquele amigo empresário, pequeno empreendedor, médio, está começando agora, você sozinho não tem problema, você é empreendedor na Skin Empreendedor, esse episódio é para você. Por quê, Giovana? Porque nós precisamos de entender como a comunicação é o principal ativo do nosso negócio. Olha, a gente tem estoque, a gente tem pessoal, a gente tem um ambiente, seja ele online ou seja ele físico, a gente tem nossa marca, diversos fatores. Mas nada é tão importante quanto a comunicação no seu negócio, tá? Seja ela uma comunicação interna ou uma comunicação externa, depois a gente fala disso mais um pouco. Mas sabe aquela sensação que a gente tem assim, nossa, de repente o negócio dela estourou. De repente o negócio dela cresceu vertiginosamente, tá lá em cima, no alto. E a gente fica sem entender como isso aconteceu. Então, é a comunicação. A comunicação do negócio deu certo, fluiu, atingiu o seu objetivo e novos clientes. Então, é isso que nós temos que ter atento dentro do nosso negócio. Seja você um MEI, um empreendedor individual, que esteja começando aí, meus parabéns por isso, essa é uma trajetória desafiadora, tá? E como uma outra convidada nos falou agora recentemente, corajosa também. Então é preciso ter muita coragem, é preciso gostar de desafios, de se reinventar todos os dias, de todos os dias estar pronto para sanar uma situação diferente e principalmente fazer com que aquilo não te abale, que você continue persistindo, escalando cada degrau, tá? Então, voltando na comunicação, às vezes a gente fica pensativo de como que aquela pessoa conseguiu um grande êxito em tão pouco tempo. E eu te digo, a comunicação alinhada é tudo. Se você não tem essa comunicação alinhada e você vai começar sem isso no seu negócio, pode ser que dê certo por um tempo, tá? Por um tempo. Porque se a comunicação não estiver clara, é justamente isso que vai fazer com que o seu negócio não fique amparado, não fique devidamente amparado e despenque. E você não consiga mantê-lo, tá? Porque é a comunicação que vai nortear o teu propósito. Então, quando a gente fala de comunicação dentro de um negócio, eu quero que você pense no seu negócio. Então, tudo que eu vou te falar aqui agora, você vai tentar fazer a substituição, tentar fazer os links, o gancho com a sua realidade, tá? Em todas as situações possíveis. Seja você um pequeno empreendedor, seja você um vendedor de produtos ou serviços, seja você, tenha você um pequeno salão de bairro, uma academia, algo no ramo de alimentos, por exemplo, enfim, tente linkar isso com o seu negócio, tá? Então, a comunicação nós temos ela tanto interna quanto externa. Quando a gente fala de comunicação interna, é a comunicação com os nossos pares ali dentro, principalmente com os nossos colaboradores. Então, isso tem que ser desenvolvido. E eu vejo muitas empresas que não desenvolvem, começam o seu pequeno negócio ali de vestuário, enfim, meio que, entre aspas, na tora. Por um tempo dá certo, mas falta aquele fio que interliga todo mundo, falta aquele fiozinho costurado, onde todo mundo fala a mesma língua, na mesma perspectiva, tem a mesma visão de negócio, projeta as mesmas coisas para o futuro, se comunica da mesma forma dentro da empresa. Veja bem, se comunicar da mesma forma dentro de uma empresa não quer dizer que todo mundo vai conversar igual, não é isso. Ali você vai ter vários perfis diferentes, como o Rafael já falou várias vezes sobre perfil comportamental, ali cada colaborador vai ter um perfil diferente. Então vão ter ali os dominantes, vão ter ali, né, as pessoas que são mais falantes, né, os mais quietinhos, mais introvertidos, mais introspectivos ali. Então você vai ter diversos perfis dentro do seu negócio. E não quer dizer que pessoas diferentes
conversem diferente, muito pelo contrário. Pessoas diferentes podem ter formas de se expressar diferente, mas a comunicação é alinhada, mas a comunicação é a mesma. Então, dentro da perspectiva da comunicação interna, esse fiozinho que costura, ele tem que ser desenvolvido, sabe? Então, você pensa, eu tenho um salão de beleza na minha quadra, um pequeno salão de beleza. Ali sou eu, cabeleireira, que faço corte, faço escova, faço química, vou ter a manicure, aí de pronto, a manicure vai ser terceirizada ou vai ser funcionária? Ah, não, Giovana, vai ser terceirizada. Hoje em dia, essa prática tá melhor. Beleza. E aí, você vai agregando profissionais dentro daquele setor, por mais que ele seja pequeno, tá? Agregando profissionais, ao mesmo tempo, agregando serviços. Essa conversa entre vocês tem que estar muito bem alinhada. Essa comunicação tem que ser clara e objetiva. De preferência, no papel. De preferência, uma reunião de alinhamento onde vocês coloquem todas as suas expectativas, seus objetivos, como serão a conduta de vocês a partir daquilo. Tá? Ah, Giovana, por quê? Em que isso faz diferença? Calma que vai chegar o momento. Alinhando essa comunicação e, ao mesmo tempo, quando a gente faz isso, a gente está criando a cultura da empresa. Que eu sempre falei e vou falar eternamente o quanto essa cultura ela é importante. Tá? Deixar isso consolidado. E essa consolidação, ela não começa assim, bom dia, consolidamos a cultura da empresa hoje. Abrir a porta, primeiro dia de trabalho. Não, gente. A cultura da empresa, ela começa a ser consolidada no dia a dia. Principalmente quando você está ali, ó, de frente com alguma questão onde você tem que aplicar algum daqueles princípios. Quando você tem, batendo de frente com você, alguma questão ali no seu dia a dia, ou com seus clientes, ou com seus colaboradores, ou com você mesmo, que você tem que colocar no front ali os seus princípios e o objetivo do seu negócio, ali você está consolidando a cultura dele. A comunicação interna, ela é importantíssima. Então, alinhe isso dentro do seu pequeno negócio, independente de qual seja, tá? De preferência no papel, por escrito. Porque essa comunicação interna, essa cultura interna de vocês, ela vai se externar para o seu cliente. Externando isso para o seu cliente, é justamente isso que vai consolidar teu nome, consolidar tua marca, o teu posicionamento e vai te fazer escalar e vai te fazer crescer o negócio. E aí, quando nós falamos de comunicação externa, é nesse momento que você percebe que isso é um ativo dentro do seu negócio. Por quê? É na comunicação externa, aquela que você faz com o seu cliente, que você tem, né, como tangenciar ali, como essa comunicação vai te render lucro, como essa comunicação vai fazer diferença no seu faturamento. É na comunicação externa. E a comunicação externa, ela não é venda, tá, gente? Muita gente fala assim para mim, comunicação, venda, não é só venda. A venda é um dos pontos dentro da comunicação no seu negócio. Comunicação é atendimento. Atendimento, tá? E um atendimento bem feito, ele tem como fruto venda e fidelização. Ele tem como fruto conversão, a gente chama de conversão, e fidelização, tá? Então, a venda, ela tá dentro, tá inserida no atendimento. Não achem que são coisas desconexas e que você só precisa de ser um vendedor. Todo mundo corre de vendedor. É ou não é verdade? Chega aquele vendedor perto de você, que tem aquele domínio todo do produto, começa a te descrever o produto de cabo a rabo, que você fica desorientado, você não quer nem ficar perto. Todo mundo corre de vendedor, essa é a grande verdade. Agora, de um bom atendimento, não. O bom atendimento, aquele que te encanta, todo mundo usa essa expressão hoje em dia, né? Ela ficou muito familiarizada. Aquele atendimento que te encanta, e isso é uma coisa muito atualizada. Porque antigamente ali, penso eu ali nos últimos 15 anos, não tinha esse negócio de encantamento do cliente, de fidelização. Pouquíssimas marcas tinham esse entendimento, pouquíssimas marcas tinham essa visão de negócio, tá? Isso não era tão massificado como é hoje. Hoje em dia, você pode ter uma micromarca, você pode ter uma brigadeiria. Você tem que ter técnicas de encantamento do seu cliente, tá? Específicas, vinculadas, amarradinhas no fio do seu negócio, tá? Ligadas à sua comunicação. Giovana, na minha brigadeiria sou só eu e eu mesma, querida.
você e você mesma precisam de ter uma comunicação muito bem alinhada. Como você vai se posicionar, como que vai acontecer, o sim, o não, qual o seu objetivo, aquilo que a gente já conversou anteriormente. Então, nesse atendimento, né, e essa venda sendo um desses pontos do atendimento, não se esqueça disso, esse atendimento ele tem que comunicar muito bem. Então, é nesse momento que você vê que a comunicação desenvolvida internamente, aplicada externamente, está dando resultado ali no seu negócio. Tá? Então, hoje em dia, as marcas elas já estão com olhares mais voltados para a questão do encantamento, da experiência do cliente. Vocês viram aquele último lance lá do Morango do Amor? Sim. O Morango do Amor virou uma febre, né? O que não tá virando febre nessa rede social com uma semana? Porque semana que vem já é outra. Então, o Morango do Amor virou febre. Ali fazendo uma ligação ali amassando amor, né? No mês de junho, ali de festa junina. Tomou uma força muito grande, virou Morango do Amor. Todo mundo começou a testar a receita, vender a receita e gerar o desejo de experimentar. Gerar o desejo de experimentar o tal Morango do Amor. E muitas confeitarias, docerias, enfim, começaram a lucrar muito com a disponibilização desse novo produto. E eu vi muitos consultores na internet falando: por que você vai deixar de entrar nessa tendência e ter mais um produto para vender dentro do seu kit ali, né? Então, muitas pessoas engajaram e começaram a fazer a tal da receita do Morango do Amor, que eu experimentei e não gostei. Desculpa quebrar a expectativa de vocês. Eu acho aquela calda amarga. Gente, aquela calda é amarga. Talvez eu não tenha experimentado melhor. Talvez, se você quiser me mandar um Morango do Amor para eu experimentar, eu posso pensar diferente. Mas aquela calda é amarga. Prefiro um chocolate com morango, gente. Um chocolate com leite ninho. Enfim, virou tendência. Virou febre, independente do meu gosto ou não. E muitas como eu, às vezes não gostaram, mas foram atrás de experimentar, de ter aquela experiência do Morango do Amor. Então é isso que você tem que proporcionar para o seu cliente dentro do atendimento. Tá? A experiência de consumir aquele teu produto, a experiência de ter aquele seu serviço. Não seja apenas um vendedor. E eu tô te falando isso porque todos nós, na face dessa terra, somos vendedores. Somos. O médico é vendedor, o policial é vendedor, todo mundo vende o seu tempo em prol de algo. O advogado é vendedor, a recepcionista, todo mundo está vendendo alguma coisa, vendendo alguma expertise sua, vendendo alguma habilidade, vendendo algum serviço, algum produto, todo mundo. A gente vende o tempo inteiro. Vende a sua imagem, né? Mas não seja apenas um vendedor, tá? Proporcione uma experiência para o seu cliente. Ligada àquela concepção, por exemplo, do Morango do Amor. Né? O que aquilo vai trazer de inovação para o seu negócio? Por que não fazer o teu cliente ter aquela experiência? E, conversando sobre esse tema ainda, do que é o gancho da experiência, que muitas empresas estão ligadas nisso agora, não dou conta de não mexer o cabelo. Muitas empresas estão atentas a essa experiência do cliente. Eu vi um pessoal lá em São Paulo vendendo o Morango do Amor a R$ 2.500. R$ 2.500. Esse Morango do Amor vem com fios de ouro ali, num porta-joia para você consumir. Esse profissional que faz esse Morango do Amor já é um profissional conceituado em São Paulo e ele faz ovos de Páscoa em torno de 10, 15 mil reais. Por que o produto dele? Com certeza ele usa o melhor chocolate da face da terra. Com certeza a capa, a imagem, a entrega do produto é a mais impecável possível. Impecável possível. Os fios de ouro, deve ser um morango sem agrotóxico desse tamanho, deve ser um negócio de louco, tá? Esse aí eu queria experimentar. Mas por que esse Morango do Amor vale R$ 2.500? E o morango da melhor doceria daqui de Palmas não vale, da melhor doceria de Goiânia não vale, da melhor doceria de São Paulo não vale. Por quê? Porque houve uma comunicação, uma estratégia de comunicação estabelecida nessa marca desde o início.
Entendeu? Eu posso pegar esse morango desse cara lá de São Paulo, nesse porta-joia, com fio de ouro, melhor chocolate, trazer aqui para Palmas e colocar a melhor doceria para vender, que ela não vai vender. Por quê? Essa não foi a estratégia de comunicação, que é o principal ativo do seu negócio, senhores. Essa doceria não vai conseguir vender. Porque a estratégia de comunicação que ela criou com os clientes dela ao longo dos anos, né? Tanto comunicação interna quanto externa, foi outra. Tem algum problema? Tá errado? Não. Uma é demérito da outra? Menos ainda. Não. Não é que a do cara de R$ 2.500 é maior do que a do cara daqui de Palma, não. Não é isso. São comunicações diferentes. O que eu quero é que você entenda a necessidade de estabelecer a comunicação como principal ativo dentro do seu negócio. Se você está vendendo a sua marca, você mesmo, a sua pessoa, você tem que estabelecer uma estratégia da tua comunicação. Eu não queria falar sobre esse morango do amor, de verdade. Queria falar que eu achei ruim, mas se quiser me trazer esse de São Paulo, qualquer momento, eu experimento com muita felicidade. Então, quando no nosso negócio a gente pensa assim, Giovana, eu vou investir no ambiente, seja ele físico online, plataformas ou não, eu vou investir em pessoal, eu vou investir em treinamento, parabéns por isso, no meu produto, eu vou investir no marketing. E aí, o pequeno, médio empresário, ele investe muito em marketing, que ele já enxergou essa necessidade. Ele aposta alto em tráfego, nas plataformas. Perfeito. E aí, quando você alcança esse público, você alcança o público desejado, o público vai converter, né, dentro do seu negócio, vai ali para conhecer o produto, conhecer a sua loja, entrar na sua plataforma, você peca no atendimento. Você falha no atendimento. Você falha na comunicação com o seu cliente. Lembrando que atendimento não é só venda. Atendimento é toda aquela experiência do cliente que pode hoje converter em venda ou não. E não convertendo em venda hoje, mesmo você não vendendo para aquela pessoa hoje, você pode fidelizá-lo e ele volta no teu negócio. Ele enxerga diferencial, ele enxerga valor, ele enxerga por que aquilo vai de encontro com a necessidade dele. Aquilo que você oferta vai de encontro com a dor dele. E aí você fideliza ele no teu negócio. Então, eu vejo muitos empresários que investem em marketing, investem potencialmente, e não tem retorno. E aí a culpa volta para o marketing, a culpa volta para aquela agência de marketing que você contratou, a culpa volta para os influencers que você contratou para divulgar aquela marca. Tá todo mundo errado, não tem ninguém fazendo direito, captou não sei quantos mil leads, mas nenhum foi para frente, você não enxerga que o erro está no atendimento, que a falha está justamente aí, que é onde você deixa de converter e de faturar. Então você precisa de desenvolver a comunicação do seu negócio e de treinar a sua equipe para ela fazer isso muito bem, com ou sem você lá dentro. Com ou sem você lá dentro. Comunicação pelo WhatsApp, gente, tem que estar alinhada. E quando eu falo experiência de assim, cliente, eu não estou querendo dizer que é aquela experiência sempre do luxo. Existe aquela experiência do luxo? Sim. Tá? Mas quando eu falo experiência do cliente, isso tem que ser compatível com a oferta do teu negócio ali, com o teu objetivo. Eu posso ter um negócio de venda de games, venda de eletrônicos, por exemplo, tá? O que aquela pessoa que vai consumir aquele meu produto, ele tá querendo? Ele tá querendo algo inovador, tá querendo algo moderno, tá querendo algo dinâmico, e normalmente é um atendimento rápido, normalmente é um atendimento que flui de uma maneira diferente. Não aquela experiência do luxo, do aromatizador, do entrar no ambiente, o clima perfeito, né, o cheirinho no ar ali, o sofá, a dedicação, a exclusividade. Depende. Seu negócio pode estar voltado para a exclusividade ou não. Ou pode ser um negócio voltado para popularização, para atendimento de massa. Isso não quer dizer que a experiência vai ser ruim, muito pelo contrário. Você só precisa definir o foco disso, o foco dessa experiência, como que ela vai se estabelecer, tá? Então, quando eu falar experiência, o seu salão de beleza pode ter, a sua academia pode ter uma experiência de exclusividade ou não. Ou pode ser uma academia voltada para aulas comunitárias. Por exemplo,
Vou dar um exemplo para vocês. A Velocity, de Palmas. Ela tem uma experiência diferenciada de bike, tá? Te gera uma sensação de exclusividade? Sim. Quando você entra lá dentro, você tem uma sensação de ser exclusiva naquele lugar, com atendimento mais personalizado, os professores são direcionados a você, sabem que você está na primeira, ou na quinta, ou na 10ª aula, sabe que você sabe montar ou sair da bike ou não sabe, os instrutores ficam rodando ali em todo o tempo. Então, existe uma personalização e uma exclusividade, tá? Mas é uma aula individual? Não, uma aula coletiva. Coletivaça, gente. Com muitas pessoas, com a vibe lá em cima, o som lá em cima, né? Música boa, música alta, energia lá em cima. Então, assim, uma quantidade interessante de pessoas dentro de sala que trazem aquela movimentação. Então, essa é a pegada da experiência daquele negócio. Como eu posso estar num personal exclusivo daqui de Palmas, sozinha, lá na HIT. É outra experiência, entendeu? Então, cabe a você definir qual vai ser essa experiência que você vai trazer para o seu negócio. O poder dessa comunicação como ativo elimina os ruídos. E o que é ruído, Giovana? O ruído é o desalinhamento da conversa, da comunicação ali dentro. Tá? Profissionais, colaboradores não podem ter convicções diferentes sobre o produto, sobre o espaço, sobre a loja, sobre atendimento. Não, é unânime. A conversa é alinhada, não tem ruído, não tem distorção, não tem desalinhamento. Tem alguns estabelecimentos que eles têm como marca carimbada ali o mau atendimento. E eu não tô falando do boca a boca, da má fama, não. Não. Eles atendem mal os seus clientes de verdade. Tem aquele atendimento hostil, usando melhor a palavra. E os clientes voltam por isso. É uma coisa excêntrica, muito excêntrica. Você não vai me ver nesse excentrismo. Não vai. Eu não sou adepta a isso. Isso não me encanta. Mas tem gente que volta em lugares excêntricos por causa disso. Tem um restaurante em Goiânia, um bar em Goiânia, ali perto da Redenção, que é caracterizado pelo mau atendimento. O dono é grosseiro, o atendimento não é legal, ele é ríspido. Tem um outro lugar aqui em Palmas também que eu não vou citar o nome, mas se vocês quiserem me perguntem pelo WhatsApp que eu conto pra vocês que eu fui lá uma única vez. Os meus amigos vão toda semana. Eles adoram aquele atendimento ríspido, aquele atendimento não tô nem aí pro cliente, é isso que tem. Eu não vou, eu estava presente, tá, gente? Pediram para fazer um prato, ele virou para minha colega, para minha amiga comigo, e falou assim: não vou fazer, vocês já pediram um prato demais, já tem coisa demais na mesa. Mas o fulano eu tô pedindo, não vou fazer. Gente, tem gente que gosta desse tipo de atendimento, tá? E vai uma vez por semana fielmente. E essa não é a minha pegada, como eu disse para vocês. Mas não é má fama, essa é a comunicação do negócio dele. Essa é a comunicação de muitos negócios que querem exprimir na marca essa coisa hostil. Então é isso, você vai colocar, você vai denotar a comunicação que você acha conveniente para o seu negócio, para a sua marca, para ser, né, usada tanto internamente pelos seus colaboradores, quanto externamente com o seu cliente, sendo a cara do seu negócio. Lembrando que essa comunicação, ela vai aumentar seu ticket médio, ela vai fazer com que seus colaboradores, de forma alinhada, aumentem o ticket médio. O que é ticket médio, Giovana, que você fala tanto? Ticket médio é o valor da venda por pessoa, o valor médio da venda por pessoa dentro do seu negócio. Então, no seu negócio, por exemplo, a gente não pode ter um PA menos que 3 produtos por pessoa. Como que você faz esse gancho de vender os produtos juntos, fazer a venda casada? Isso é técnica de atendimento estratégico, isso é técnica de comunicação, tá? É preciso conhecer bastante do seu negócio de forma personalizada, saber os ganchos que vão encaixar uma venda na outra, um produto no outro, e fazer isso acontecer usando as técnicas de atendimento, gerando escassez, com assertividade, antecipando as necessidades desse seu cliente.
Então, tudo isso vai fazer seu ticket médio levantar, vai converter e sua comunicação vai ser cada vez mais assertiva dentro do seu negócio, tá? Então, hoje, gente, quis trazer uma pincelada para vocês de como a comunicação é importante, que vocês têm que enxergar isso como capital ativo dentro do seu negócio. Seja você um empreendedor, né? Ou uma empresa aí com vários colaboradores. Enxergue a comunicação de forma diferente, invista nisso. Não tenha preguiça de treinar os seus colaboradores, de fazer capacitações investindo em comunicação. Ah, Giovana, isso não traz retorno? Traz sim. Isso traz retorno internamente e externamente e vai, aumentar o teu faturamento, tá? Então, foi um prazer dar uma pincelada com vocês aqui hoje sobre esse tema que eu acho tão importante, que eu acho tão lindo. Mais uma vez, nesse episódio do nosso canal Conexões que Transformam, um canal que a gente vem aí semanalmente investindo o nosso tempo, a nossa vontade de estar com vocês, de transformar o conteúdo, de conectar pessoas. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada mesmo. Continue nos incentivando, acho que eu falo isso sempre, para nós é muito importante. Manda para o teu amigo empresário que precisa de ouvir essas dicas, aquele amigo empresário que quer fazer tudo de qualquer jeito, passando por cima, manda para ele. Quem sabe ali, né? Acessa alguns gatilhos e procura melhorar a comunicação da sua empresa, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Aqui é a Giovana Fernandes, finalizando mais um episódio do Conexões que Transformam. Um abraço, meus amigos. Obrigada.